Olá, galera! Como é que vocês estão? Estamos aí chegando na nossa reta final do nosso semestre. Aqui é a professora Osane Rondon, professora de Direito Aplicado 1. Acredito que essa aqui é a nossa última aula, que eu vou poder estar falando um pouco com vocês, repassando aí um pouco do nosso conhecimento. Espero que vocês, ao longo desse semestre, tenham aí aprendido muita coisa sobre hermenêutica jurídica, sobre a origem da hermenêutica, sobre a hermenêutica e a Constituição, sobre a hermenêutica e a jurisprudência, sobre a força que o juiz da decisão, do poder de decisão do juiz. Então, são várias, né? Várias coisas que nós passamos, vários conteúdos estudados por nós ao longo desse semestre, né? E hoje nós vamos encerrar a nossa aula, que é pelo calendário, é a nossa última aula, porque na semana que vem já é a prova, a N3, que é aí a nossa última prova. Hoje nós vamos falar sobre norma jurídica. Da norma jurídica, nós vamos falar da estrutura, das características, o que pensa o Kelso sobre essa estruturação, que realmente o advogado ou operador do direito tem que saber, tem que extrair da norma, mas isso a gente já vem falando aí há muito tempo, né? Eu venho repassando para vocês, venho orientando vocês, estudando aí com vocês, que a norma, nós fazemos a interpretação da norma e a hermenêutica da norma. Então, e que essa interpretação, ela acontece em todos os campos, de uma forma ampla. Já a hermenêutica jurídica, que é a ciência da interpretação, ela acontece quando você consegue extrair da norma aquilo que está oculto. E para isso nós precisamos aí das diversas técnicas, né, que nós já estudamos aí, principalmente a busca pelo conhecimento em todas as áreas, né? O conhecimento científico, o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, religioso, teleológico. Então, são vários os campos aí que nós já estudamos. Sabemos que a forma híbrida de ensino a qual nós estamos praticando desde março, né, de 2020 até agora, em novembro, nós vamos encerrar o ano nessa modalidade EAD, né? Vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha casa, mas isso eu quero acreditar que ainda, que parece que não, mas que nós conseguimos avançar, vocês se dedicaram aí um pouco, assistindo às nossas aulas, seguindo as nossas orientações, e vocês conseguiram aí lograr êxito num pouco de conhecimento. Não dá para negar que nós sabemos que a aula, igual nós estamos fazendo aqui, é diferente da aula presencial. Na aula presencial, com certeza, a riqueza de detalhes, esse corpo a corpo, esse feedback ali na hora, ele é muito melhor, nem compara, né, gente? Esse dia eu estava falando para o meu filho, meu Deus do céu, como eu estou com saudade de uma sala de aula. Que eu encerrei um curso de pós-graduação com uma turma nossa do Instituto, e aí você percebe que se passou o ano, você já graduou a turma e você oficialmente praticamente não conhece o aluno pessoalmente. Então, isso dá uma certa nostalgia em falar, ai, como estou com saudade da sala de aula. Mas sabemos que também esse ano de 2020 isso não foi, não será possível, mas nós não paramos. Essa que é a melhor parte. Nós não paramos, nós estamos aqui, continuamos aqui, vamos continuar aqui e vamos estudar e vamos aprender e vamos nos atualizar, nos modernizar, vamos falar assim, de acordo com o que o mundo, o universo está vivendo nesse momento, né? O pré-pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia, nós estamos aqui, firmes e fortes. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre a norma jurídica, né? A norma jurídica, nós vamos falar do conceito, da estrutura, como que é organizado aí, o que fala aí os pensadores, né? Qual é a figura aí do Estado nessa organização das normas jurídicas, tá? Então, para que a gente comece, eu preciso que você entenda o que diz ali o pensador, o Paulo Nader. Ele diz o seguinte: tem-se como norma jurídica a conduta exigida
ou o modelo imposto de organização social. Então, quando nós falamos em norma, quando nós falamos em norma jurídica, nós estamos falando do que é exigido para aquela sociedade, o que é imposto para aquela sociedade, qual é a forma que é organizada aquela sociedade, como que isso exige, quais são os métodos estudados, são os métodos, como eu falei para vocês, são os métodos empíricos, aqueles métodos que são adquiridos, que as pessoas adquirem ao longo da vida, são os conhecimentos comprovados cientificamente, são os conhecimentos quando nós falamos as questões religiosas, nós sabemos que desde do primórdio da pré-história, a Igreja Católica tem uma influência muito grande na construção, na organização da sociedade, em especial na condução das normas. Então, quando o Paulo diz que essa norma jurídica, ela exige, ela quer saber como que é exigida aí essa organização da sociedade, como é feito tudo isso. Então, nós precisamos pensar nessa construção dessa norma jurídica e qual é o meio que ela é elaborado, como ela é elaborada e de que forma. Aí eu coloquei aqui, para Émile Durkheim, é um fato social. Quando nós falamos um fato social, nós temos que pensar o seguinte, que surge aí a figura do Estado. Falou no fato social, surge aí a figura do Estado. E nós vamos estudar nas características das normas, toda essa questão aí da obrigatoriedade do Estado, da questão da lei ser igual para todos, da questão da unilateralidade, da bilateralidade, da questão da lei ser abstrata. Então, todas essas características da norma nós vamos estudar. Mas quando nós falamos que que surge aí a figura do Estado, nós estamos falando nesse processo de um fato social. O que seria? Com certeza vocês já estudaram a teoria geral do direito. Na teoria geral do direito, essa questão da sociedade, da organização da sociedade, na sociologia do direito, então, em ciência política. Então, todas essas matérias, se não estudar ainda, eu acredito que vão ter a oportunidade de estudar aí sim, e nós vamos entender que, então, a partir desse momento, do surgimento da norma, dessa importância dessa organização social, desse fato social, segundo Émile Durkheim, nós vamos perceber que aí surge a figura do Estado. O qual que em que o Estado está disposto, né? Ele diz aqui, disposto do direito como agente regulador. O Estado é o detentor do poder, ele é o detentor do direito como agente regulador do poder, impondo a sua norma jurídica positiva para reger a conduta individual e social de um povo, garantindo seus valores. Então, quando nós falamos em norma jurídica, nós pensamos que a norma jurídica ela é a representatividade através da figura do Estado, que ele surge aí como um regulamentador, que vai regulamentar, regularizar, nortear todas as ações do povo enquanto sociedade. E aí nós pensamos nessa questão da norma positiva, onde vem o Estado, ele tem poder de organizar, de reger as ações do povo. Essa que é a verdade. Quando nós falamos assim, ele tem o poder de regulamentar, de agir, de argumentar, de sanar os conflitos, nós estamos falando das condutas, né? Das condutas do indivíduo, das condutas dos seres humanos, enquanto povo, enquanto nação, vivendo em sociedade. Esse processo de viver em sociedade que faz com que a norma jurídica ela seja um fator social, ela seja um fator que tem que ter uma estrutura que vá realmente atender às necessidades aí dos envolvidos nesse processo de organização social. Então, é interessante que você saiba, né? Você saiba, já pega aí as dicas, né, para a prova, né? Vou aproveitar e falar algumas dicas aqui para a nossa prova. Quando nós falamos das características das normas, conceito das normas jurídicas,
todas essas questões aí vai fazer com que você fique atento aí, para que você saiba que a norma jurídica, ela exige, né, um modelo imposto pela sociedade. Ela exige que a sociedade, vamos pegar aí várias situações que nós sabemos que se não tivesse uma regulamentação legal, não tivesse uma norma jurídica para regulamentar, as coisas sairiam do controle social. Vamos pensar assim, a questão do trânsito mesmo, se nós pensarmos, a questão da violência, a violência no geral, né? Por mais que nós temos as leis penais, nós temos todas as sanções, todas as regulamentações, o poder coercitivo do Estado, mas ainda assim nós sabemos que há, né? Acontecem muito mesmo, em diversas formas de violência contra homem, contra mulher, contra idoso, contra criança. Então, a estrutura dessa organização enquanto Estado é justamente para que faça através aí da norma jurídica positivada para poder reger, regulamentar, orientar e digamos assim, fazer com que o indivíduo enxergue o seu papel enquanto sociedade e aprenda a viver em sociedade, porque as normas são isso, gente. Eu costumo perguntar muito para os meus alunos por que existe a lei, né? Para que existe a lei? Por que existem as leis? Aí eu falo para eles, as leis servem para dar na nossa cara, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, como somos falhos, como somos pecadores, vamos dizer assim, como somos seres humanos difíceis de viver em harmonia, viver em sociedade. Por quê? Porque precisa ter uma lei dizendo para mim que eu não posso correr a 120 por hora numa via que é 60. Precisa ter uma lei que diz que se eu chegar num estabelecimento e tiver uma fila, aí nós estamos falando do direito costumeiro, eu não posso ir lá e passar na frente. E precisa ter uma lei que me obriga a matricular meu filho de 0 a 17 anos na escola. Então, está percebendo que as leis, elas servem para reger, regulamentar, organizar, direcionar a conduta individual do ser humano para que ele venha aí viver em harmonia na sociedade. Precisa ter uma lei que vai dizer para mim que eu não posso matar, roubar? Precisa ter uma lei? Precisa. Por quê? Se deixarmos, né, a lei é um freio para a sociedade. A lei, ela vem para regulamentar, para frear, para fazer com que o direito positivo ele seja verdadeiramente respeitado em sociedade. E não estou falando só do Brasil, né, galerinha? Estamos falando aí da questão mundial. Todas as ações que existem no mundo, existem as leis, existem as normas. Aí nós estamos falando, se formos falar a questão de fronteira, nós vamos falar dos tratados internacionais. Então, é interessante que nós, né, saibamos que a norma jurídica positivada, ela vem para reger a conduta individual do ser humano e fazer com que esse ser humano ele saiba viver em sociedade e, o mais importante, não só os seus deveres, mas os seus direitos, que ele tenha aí seus direitos garantidos, seus valores garantidos, seus princípios, né? Se nós falamos dos princípios da equidade, princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo ou religião, de todas as garantias fundamentais do direito coletivo, do direito individual, que está lá no artigo 5º da Constituição, que com certeza você já estudou. Então, é muito amplo isso. E qual que é o grande desafio de nós, né, operadores do direito, de você, aluno do 6º semestre da professora Osanil, que está estudando a hermenêutica jurídica? Qual que é o grande desafio aí nesse ponto, quando nós falamos que as normas ela vem para regulamentar a conduta do indivíduo e fazer com que ele viva em sociedade e tenha seus direitos, seus valores, suas garantias assegurados? O grande desafio é você primeiro, saber fazer uma boa hermenêutica, saber extrair da norma o que verdadeiramente ela quer falar e o que está oculto na norma. É o primeiro ponto. O segundo ponto, você precisa estar
ciente de que se você tem aí uma boa interpretação, você vai ter que tirar essa interpretação do papel e casar ela, aquele velho e bom casamento, casar a norma que está, a norma, quando nós falamos a norma jurídica, nós estamos falando das leis, da jurisprudência, das doutrinas, dos costumes, das decisões do STF, do STJ, dos acordos, de tudo que embasa uma argumentação jurídica. O segundo grande desafio aí é tirar isso do papel e fazer um encaixe com o caso concreto. Lembra que nós estamos falando que o grande desafio nosso é casar a norma com o caso concreto, o que realmente aconteceu, e não é só se nós pensarmos lá na escola da exegese, né? Na escola da exegese, nós tínhamos o juiz engessado. O juiz, ele era ali o intérprete da lei, ele só podia fazer o que estava ali na lei, só o que a lei falava. Aí nós pulamos para a escola evolucionista, né? A escola da livre iniciação, e aí hoje você percebe que para que o operador do direito ele extraia da lei e case ela com o caso concreto, ele vai precisar de uma excelente hermenêutica, uma excelente interpretação jurídica das normas já existentes e fazer com que essas normas já existentes elas sejam casadas com o caso concreto, levando em consideração a territorialidade. Nós falamos da aula passada da extraterritorialidade, acho que não foi na aula passada, foi na aula anterior, que eu acho que até essa que colocamos na prova, mas falamos da territorialidade, da extraterritorialidade, dos direitos que nos assegura quando estamos fora do nosso país ou dentro do nosso país. Então, a lei, ela traz esse olhar, que é o que nós, operadores do direito, devemos ter e devemos fazer, em que ponto? No ponto onde consigamos enxergar e fazer essa transposição do que está escrito, do que diz as normas e as leis e todas as outras que eu já falei, e fazer aí o casamento com o caso concreto, para que tenhamos aí essa garantia de direito a qual nós estamos falando, esses valores assegurados, o direito à justiça, quando o artigo 5º da Constituição grita em alto e bom som, né? Que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, religião. Então, é isso que nós precisamos aprender, entender e colocarmos em prática quando tivermos a oportunidade de ir lá fazer uma petição inicial, ou de ir lá fazer uma contrarrazão, né? Ou você entrar com um pedido de liminar, de habeas corpus. Então, qualquer ação, qualquer ato judicial que você vá fazer, você precisa ter aí essa sensibilidade, vamos falar, para que você, além da sensibilidade, você consiga aí fazer esse tão bom e sonhado casamento entre as leis e o caso concreto, para aí que você dê para o Poder Judiciário, na pessoa do juiz, todas as argumentações necessárias, né, para que a justiça, o direito, seja verdadeiramente assegurado e garantido. Por isso que nós falamos aqui no finalzinho, quando ele diz o seguinte: impondo sua norma jurídica positivada para reger a conduta individual e social de um povo. Então, vai reger a conduta individual, a conduta social, daí nós estamos falando da conduta individual, dos direitos individuais lá da Constituição, e social, dos direitos coletivos de um povo, garantindo seus valores. Então, quando nós falamos assim, se a gente estudar um pouco mais, a gente entende o direito, a gente precisa entender o direito, precisa se apaixonar pelo direito, para você conseguir fazer a interpretação necessária, fazer a hermenêutica necessária, para que, a partir daí, você consiga, então, fazer esse casamento, fazer com que esse casamento dê certo. Esse casamento, lembre-se, entre a lei e o caso concreto, beleza? Então, nós falamos já
da norma jurídica, né? Agora nós vamos falar um pouco do conceito, na verdade, da norma jurídica. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, do instituto jurídico, né? O que seria esse instituto jurídico? É a reunião das normas jurídicas e afins que regem um tipo de relação social ou interesse e se identifica pelo fim que procura realizar. Quando nós falamos instituto, nós estamos falando, ó, é uma reunião aquilo que eu acabei de falar. Quando nós falamos de interpretação, quando nós falamos do casamento entre as leis, nós estamos falando, igual está dizendo aqui, é a reunião das normas jurídicas. Essas reuniões entram aí, como eu falei, a Constituição, os direitos, em todos os ramos do direito, a doutrina, a jurisprudência, os acordos, aquela galera e os costumes, e todas as formas de interpretar, ela vem aí nessa proposta dessa reunião jurídica, para quê? Para que realmente possa identificar e procurar realizar aquilo que realmente é interesse da sociedade. Quando nós falamos da junção da norma jurídica, nós estamos falando do interesse da sociedade, da vontade de fazer realmente o que é certo, o que é correto para a sociedade. Aí eu coloquei também aqui, o instituto jurídico é a manifestação da norma voltada para as necessidades do indivíduo, partindo do direito subjetivo ao objetivo, quando solicitado. São as instituições regulamentadoras que focam em um só interesse. Por exemplo, a doação, poder familiar, naturalização, hipoteca e etc. É aquilo que nós estamos falando, quando eu falei a questão do direito internacional, quando essa regulamentação toda do poder familiar, o poder da doação, quando nós falamos que o instituto jurídico é uma manifestação, uma norma, que ela se une a esse conjunto de normas, justamente para poder ele atender a necessidade do indivíduo, entender e atender essas necessidades nessas áreas aí que são as áreas mais, não seria só escassas, seria as áreas onde temos aí mais situações que trazem aí conflito para a sociedade, vamos colocar assim. Então, quando ele fala aqui, ó, voltada para as necessidades do indivíduo, aí ele sai do direito subjetivo, né? Que nós sabemos que o direito subjetivo o indivíduo tem que ir atrás para que realmente seja ali garantido, sai do subjetivo para o direito objetivo, né? E aí nós falamos aí dessas questões todas, se o direito vem para regulamentar, vem para organizar as questões sociais, nós precisamos falar e debater essas questões da adoção, do poder familiar, da violência contra a mulher, da questão da segurança, da saúde. Então, são vários pontos aí. O Instituto Jurídico ele faz essa junção das normas, a reunião das normas com o único fim, né? Fazer com que o interesse da sociedade ele realmente seja aí abraçado, amparado pela lei. Beleza? Estrutura lógica das normas jurídicas. Qual é a estrutura lógica das normas jurídicas que nós temos? Aí eu vou passar aqui um pouquinho para vocês, que o foco maior agora, que eu vou dar daqui a pouquinho, é quando nós falamos também das características das normas jurídicas, né? Então, a visão moderna da estrutura lógica das normas jurídicas é baseada em conceito trabalhado pelo filósofo alemão Immanuel Kant, imperativo categórico e imperativo hipotético. Então, para Immanuel, Immanuel, gente. Então, ele diz o seguinte: mesmo de caráter subjetivo, obriga de maneira incondicional, pois o cumprimento dessa é sempre necessário. Então, o cumprimento das normas, o cumprimento de todas as regulamentação jurídica é extremamente necessário para que a sociedade possa ir evoluir.
para que a sociedade realmente ela tenha aí a sua garantia dos direitos fundamentais e dos direitos individuais. Direitos fundamentais são todos, né? E mais nós falando um pouco mais do direito individual, do direito coletivo. E essa afirmação pertence ao campo da moral, não é de essência normativa, logo não é passivo de coerção. Sempre eu falo para vocês que a moral ela é uma linha tênue no direito. Tem situações que a gente vai conseguir olhar, peraí, mas isso não é moral, mas oficialmente é legal. Então, sempre terá essa briga aí entre a questão moral, quando eu coloquei até aqui, moral, interioridade e alteridade. Então, a interioridade da moral é o que está dentro. A lei não consegue julgar ou subjugar o que está dentro da cabeça do indivíduo, do ser humano. Então, nós temos que pensar que a moral, ela fala, ó, eu coloquei aqui, distinção entre direito e moral. Distinção entre direito e moral, o direito fala, o direito e a moral, a interioridade e a exterioridade. A moral, ela trata das questões interiores, que aí não seria a interioridade, das questões que está aqui, dentro do indivíduo. O que o indivíduo acha, o que o indivíduo pensa, o que o indivíduo trama. O indivíduo interiormente tramou um assassinato. Beleza, ele tramou um assassinato, ele fez tudo, organizou todo o assassinato. No campo moral, interiormente. No direito, exterioridade, ele cometeu o assassinato? Não. Então, não há que se falar em coerção, não há em falar em sanção, quando a moral ela é uma questão interior. Por isso que você precisa entender a distinção entre direito e moral. Aí o direito seria a exterioridade, o que é a pessoa externa, a situação externa. Por isso que nós falamos do caso concreto. Quando falamos em caso concreto, nós estamos falando que o que já aconteceu e aí fazer o casamento da lei com o que já aconteceu. Se o indivíduo, nessa organização individual de garantias de direitos, se o indivíduo trama um assassinato, ele pensa, mas ele não faz, não há que se falar em penalidade, não há que falar em coação. Então, é interessante que você entenda que a moral é a interioridade, está dentro o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha, mas ela não tirou. Aí ela não foi para o campo da interioridade, extra-interioridade. O que acontece? Agora confundi minha cabeça aqui também, né? Mas vamos lá. Interioridade versus exterioridade. Fora, o direito dentro e fora. Fica mais fácil falar assim, mas bom que vocês saibam, assim como eu, pronunciar as palavras corretas, né, galerinha? Interioridade, extra-interioridade, em que sentido? Extra é o que está fora, né? Então, o direito ele só vai agir, só vai cobrar, só vai penalizar, só vai fazer o casamento do caso concreto nas ações que acontecem extra, fora do que o indivíduo, nas ações, nas atitudes do indivíduo. Já na interioridade, o que vai acontecer fica no campo da moral. A pessoa fez, pensou, até falou tudo, a gente vai pensar que a pessoa é imoral, mas ela não cometeu nenhum ato. Então, é interessante aí que você entenda como é essa questão. Aí eu coloquei aqui exemplo. Se um pai deseja emancipar o filho, deve assinar uma escritura pública? Aqui já é pertinente o direito positivo, exigindo uma ação prevista em norma. Então, se o pai ele tem essa vontade, se ele não assinar, a vontade dele não tem validade nenhuma. É essa questão do direito interno e externo. Ele tem a vontade e essa vontade está no campo moral. Ele praticou o ato, assinou a emancipação, passa a ser aí o direito passível das garantias e todos os direitos e passível de coerção também. Beleza? Vamos lá, então, concepção de Kelsen, né? Kelsen, de acordo com o pensamento do filósofo Hans Kelsen,
a estrutura lógica da norma jurídica dá-se porque como é feito, como é dada essa estrutura lógica aí da norma jurídica, a qual nós estamos falando ali desde o começo. Em determinadas circunstâncias, um determinado sujeito deve observar tal ou qual conduta. Se não observa, outro sujeito, órgão do Estado, deve aplicar a sanção. Então, aquilo que nós estamos falando, a partir do momento que o indivíduo ele tem uma conduta, dá para o Estado esse direito de cobrar, esse direito de aplicar-lhe uma sanção. Então, toda essa conduta aí do indivíduo, é ele que vai dar essa conduta, é a sua ação, a nossa ação enquanto indivíduo, que vamos dar para o Estado, que tem a força coercitiva, o poder de polícia, o poder de fiscalização em todas as áreas, que nós somos uma república, né, que vivemos aí na questão das réis públicas, das coisas públicas, que o Estado é detentor do poder e ainda que esse poder é democrático, nós precisamos entender que a partir do momento que cometemos algum tipo de ato, seja ele infracional ou não, a lei nos ampara. A lei traz esse amparo para que possamos cometer atos legais e também, se cometemos atos ilegais, a lei também traz ali no seu ordenamento as ações, né, as possíveis ações, sanções para todos os atos cometidos aí por nós, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, dentro do órgão do Estado, que vai aí nos dar essa direção. Beleza? Tranquilo? Quais são as características das normas jurídicas? Esse aqui que é a parte que eu quero que vocês entendam um pouco mais, que isso é matéria de prova, vamos já dar uma dica, né? Quais as características das normas jurídicas? Primeira das características, nós vamos falar da bilateralidade. O que seria essa questão, essa característica bilateralidade? Eu coloquei aqui, essas características têm relação com a própria estrutura da norma, pois normalmente a norma é dirigida às duas partes. Aquilo que nós estamos falando, a lei ela vai te dar o suporte tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o ato concreto que você faz que está amparado pela lei, ou o ato que você faz que não está amparado pela lei, mas que traz as sanções da própria lei. Por isso que ele diz aqui, ó, a norma é dirigida a duas partes, sendo que uma delas tem um dever jurídico ou outra seja exercer determinada conduta em favor de outra, enquanto que essa outra tem o direito subjetivo, ou seja, a norma concede a possibilidade de agir diante da outra parte. Então, a partir do momento que tem um litígio, que tem uma situação aí que venha realmente agravar ou venha colocar o indivíduo em situação de precisar do poder judiciário, precisar recorrer à justiça, ele vai aí buscar, né, como está aqui, as possibilidades diante do poder judiciário. Então, uma parte, então, teria um direito fixado pela norma e a outra uma obrigação decorrente do direito que foi concedido. Basicamente é isso. Nós vamos entender que ou se tem um direito assegurado ou se tem uma obrigação sobre aquele direito. Então, e a lei ela vai acabar amparando as questões no sentido legal e amparando também, ainda que forma de sanção, de punição, de cobrança, o ato que também não é considerado legal, vamos dizer o ato ilegal. Beleza? Generalidade, né? Quando nós falamos em generalidade, olha, deu até um soluço aqui, gente. Espera aí. Quando nós falamos em generalidade, nós falamos que
todos são iguais perante a lei. Isso aqui é geral, é para todo mundo, geralzão, né? Por isso que falou generalidade, uma das características, generalidade, você pensa, peraí, geralzão, todo mundo. Geral, eu tenho um filme, não sei se vocês assistiram, eles falam, JG, parece, geral juntos, alguma coisa assim. Mas aí eles falam geral juntos, só que faz um trocadilho com J e com G. Eu não lembro muito agora. Mas sempre que eu falo geralzão, eu lembro dessa amiga que me falou, tipo geral junto, alguma coisa desse tipo. Mas para que você entenda, ó, é a característica relacionada ao fato da norma valer para qualquer um. Por isso que eu disse geral, todo mundo. Sem distinção de qualquer natureza para os indivíduos. Também iguais entre si, que se encontram na mesma situação. A norma não foi criada para um ou para outro, mas para todos. Essas características consagram um dos princípios basilares do direito, que é aquilo que nós estamos falando desde sempre, igualdade de todos perante a lei. Nós vamos encontrar esse amparo legal lá no artigo 5º da Constituição. Você vai encontrar todas essas questões, principalmente fala todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo, religião, e devemos respeitar todos. Então, nós já encontramos amparo legal na Constituição. Então, generalidade é uma das características da norma jurídica. Terceira característica da norma jurídica, né, é abstratividade. A norma não foi criada para regular uma situação concreta ocorrida, mas para regular de forma abstrata, abrangendo o maior número possível de casos semelhantes, que normalmente ocorrem de uma forma. A norma não pode disciplinar situações concretas, mas também somente formular os modelos de situações com as características fundamentais, sem mencionar as particularidades de cada situação, pois é impossível ao legislador prever todas as possibilidades que podem ocorrer nas relações sociais. Então, quando nós falamos que a norma é abstrata, ela foi criada para regulamentar, né, uma situação concreta. Então, ocorreu a situação, ocorreu o fato, aí ele diz, a norma não foi criada para regular uma situação concreta, mas regular de forma abstrata. Então, ela vai regularizar aquela situação de forma abstrata, vai entender o caso, vai ver se abrange todos os envolvidos, todos os semelhantes, como é que vai ser organizado tudo isso. Por isso que nós enquanto operadores do direito, intérprete da norma, né, da norma jurídica, nós precisamos ter esse entendimento, que a lei ela vem aí para fazer essa regulamentação de forma abstrata de todas as situações possíveis aí que possam vir a ocorrer com a norma, com o caso concreto. Beleza? Acho que é quarta, né? Imperatividade, né? A norma, para ser cumprida e observada por todos, deve ser imperativa, ou seja, impor ao destinatário a obrigação de obedecer. Não depende da vontade dos indivíduos, mas a norma não é conselho, mas ordem a ser seguida. Então, a imperatividade vai te dar uma única característica para que você entenda definitivamente qual é o que realmente a imperatividade quer dizer. Não sei se vocês já viram, lei não se discute, lei se cumpra. O que está escrito no final de uma lei? Não está escrito cumpra-se? Então, é isso, a imperatividade. A lei vem com uma força, ela não dá conselho, ela não pede opinião, ela simplesmente diz, cumpra. O indivíduo tem que ir lá e cumprir, seguir a risca do que as normas dizem. Por isso que você vai ver várias situações,
principalmente quando nós falamos aí dos políticos, que acontece alguma coisa, ele fala, não, eu não vou discutir a lei não se discute, a lei se cumpre, a gente não discute as decisões judiciais. Então, é a imperatividade da lei, a força da lei. Quando eu digo a imperatividade, o poder da lei de dizer, não, eu sou a lei, eu mando. Você simplesmente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto Estado, eu enquanto Estado, eu enquanto lei, mando e você obedece. Basicamente é isso. Então, falar de imperatividade, nós vamos falar da lei que diz cumpra-se. É isso que vem lá no final de cada lei, não está pedindo opinião, cumpra-se. Beleza? Coercitividade. Quando nós falamos de coercitividade, nós estamos falando de força, estamos falando de poder de polícia, estamos falando de penalidade, de sanção, do Estado fazer com que todas essas leis e todas essas normas a qual nós falamos, estamos refalando, seja cumprida. Ou tipo assim, outro exemplo clássico, ou faz por bem ou faz por mal. Porque o poder de coercitivo que o Estado tem, lhe assegura isso. Como diz aqui, coercibilidade pode ser explicada como a possibilidade do uso da força para combater aqueles que não observam as normas. Então, a partir do momento que nós temos as normas são estabelecidas e o indivíduo, um grupo de indivíduos, uma organização social não obedece, o Estado tem aí a possibilidade de usar a força. E essa força, nós podemos pensar de vários momentos. Vamos pensar nessas manifestações que, teoricamente, começam passivas e aí elas começam a ser agressivas. O Estado vai usar o poder de polícia, o poder de força, e aí vou estar falando para você não furar o sinal, e você fura o sinal, o poder de força que o Estado vem para cima de você são com as multas. Então, tem várias aí possibilidades e nós podemos pensar que a coercitividade, ela vem aí, essa força pode ser dada mediante a coação que atua na esfera psicológica, né? Desestimulando o indivíduo de cumprir a norma ou por sanção, penalidade. Então, todas as ações aí que o Estado faz é para que o indivíduo se atente para aquelas as normas e cumpra. Basicamente é isso. O poder coercitivo, ele traz ali a força para fazer que o indivíduo cumpra as leis. Pode-se dizer que a ordem jurídica também estimula o cumprimento da norma, que se dá pelas sanções prêmias. Essas sanções seria a concessão de um benefício ao indivíduo que respeitou determinadas normas. Então, nós temos aí todas as formas de sanção, temos aí a forma daquele indivíduo que realmente respeita as normas, ele é beneficiado aí com as ações do Estado, porque ele cumpriu aí a norma, tá? Beleza, gente, galerinha, é com muito prazer, né, que eu me despeço de vocês. Eu quero acreditar que essa é a nossa última aula do semestre, por isso eu quero desejar para vocês um excelente final de semestre, que vocês consigam ir bem nas provas, em todas as matérias, consigam ser aprovados aí por média, né? E que tenham aí um final de ano maravilhoso, excelente, na presença do Senhor, que saia aí essa vacina e que todos os brasileiros e o mundo sejam imunizados e nós possamos retomar as nossas aulas presenciais a partir de fevereiro de 2021. Tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo, beijo no coração de cada um e de cada uma, e que possamos nos encontrar. Caso vocês me vejam na rua, gente, por favor, fala: oi, professora Zenil, porque eu não conheço todos os meus alunos, infelizmente, né? A maioria fica com a câmera fechada nas aulas, nossas aulas foram poucas, mas é sempre um prazer ser reconhecido ali pelos meus alunos, tá? Espero em Deus ter contribuído um pouco esse semestre com ensinamento para vocês e desejo do fundo do coração que vocês consigam aí lograr êxito em tudo que for fazer, em tudo que vocês sonharem e pensarem para a vida de vocês. Deus abençoe vocês e seus familiares. Beijo! Tchau! Saudade já de vocês. Até a próxima.